Boa tarde a todos, sou Esther Tolentino, aluna do 10º ano do Instituto Espanhol Giner de los Ríos, em Lisboa, e temos o prazer de receber Marta Temido, a eurodeputada portuguesa e antiga Ministra de Saúde. Esta entrevista integra o nosso projeto sobre os 40 anos de adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. E como último, mas não menos importante, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, obrigada pelo convite, um cumprimento a todo o Instituto Giner de los Ríos e obrigada, Esther, por me fazer esta entrevista. Um prazer. Então, gostávamos de começar com a primeira pergunta. Antes da entrevista, esteve a visitar a nossa escola. Gostou da experiência? O que mais lhe chamou a atenção? Gostei muito da experiência. O que mais gostei foi da forma simpática e feliz como os vossos colegas me guiaram através do espaço, mostrando que esta é uma escola feliz. O que motivou inicialmente a dedicar-se ao serviço público e à gestão de saúde? Bom, eu primeiro comecei como administradora hospitalar e foi da administração hospitalar que eu parti para outras áreas de serviço público. Trabalhei também em universidades e depois em funções governamentais e em funções políticas. Creio que sempre esteve dentro de mim a vontade de trabalhar com pessoas e de contribuir para que todos vivêssemos numa sociedade mais positiva. Ótimo. Ao longo da sua carreira, qual foi o desafio que mais a marcou e o que aprendeu com essa experiência? Bem, é impossível não falar do tempo da pandemia Covid e do tempo em que fui Ministra da Saúde. O que mais me marcou nessa experiência foi perceber que quando estamos juntos, que quando nos dispomos a enfrentar em conjunto uma dificuldade, mesmo que ela pareça intransponível e seja uma dificuldade de vida ou de morte, conseguimos fazer muito melhor. Como mudou a sua visão da política depois de assumir responsabilidades governativas? Na verdade, a minha vida pessoalmente não mudou muito, porque eu não deixei de fazer nada daquilo que fazia antes de ser Ministra da Saúde, em termos de hábitos de vida, de ir ao supermercado, de andar de transportes públicos. Mudou a minha vida em termos de exposição, porque passei a ser interpelada na rua com perguntas, mesmo na fila para comprar pão ou na fila para comprar fruta e claro que passei a dispor de muito pouco tempo para mim e para a minha família durante essa fase da minha vida. Obrigada. Este ano assinala-se 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Qual considera ter sido o maior benefício dessa integração para o país? O maior benefício, sentirmos que fazemos parte de algo maior. Sentirmos que podemos progredir economicamente, socialmente, democraticamente também e que esse caminho não está fechado, não está ainda completo. Tem muitos riscos, não é um futuro garantido, não é um caminho linear, mas tem muitas oportunidades ainda de crescimento, de amadurecimento e de progresso. Obrigada. Que desafios considera prioritários para a União Europeia nos próximos anos? Por um lado, o desafio de continuar a ser um projeto de paz e de prosperidade partilhada e de garantir que essa esperança, essas palavras que estão na sua fundação e nos tratados, são reais na vida das pessoas, na vida dos europeus. Depois, em termos muito práticos, o desafio do alargamento. É muito provável que em 2028 ou em 2030 outros países, que agora são países candidatos, se juntem à União Europeia e isso vai ser uma mudança para eles, mas também para nós. E, por outro lado, o desafio de nós conseguirmos continuar a garantir que a coesão europeia é um objetivo comum e que não se esbate das regiões ultraperiféricas, como a Madeira, os Açores ou as Canárias, até ao Estado mais oriental da União Europeia,
todos a tentarmos ser mais coesos socialmente, economicamente, territorialmente, em termos de oportunidades. De que forma pode a cooperação europeia contribuir para melhorar os sistemas nacionais de saúde? Pode contribuir muito para melhorar os sistemas de saúde. E a verdade é que há áreas da cooperação europeia em saúde que ainda estão com muito potencial para explorar. Vou dar um exemplo. A Diretiva dos Cuidados de Saúde Transfronteiriços, de 2011, que permite que cada um dos cidadãos europeus escolha ser tratado num outro Estado-membro que não aquele de que é originário e os custos sejam suportados pelo seu país de origem, ainda não está completamente implementada, conhecida pelas pessoas e isso é algo que nós temos que melhorar nos próximos anos, porque é um direito que está escrito e que ainda não é materializado em termos de cooperação entre os nossos Estados-membros. Obrigada. Como consegue equilibrar a vida pessoal com as exigências de uma carreira política? Com algum sacrifício da minha família, com muita paciência e com esforço da minha parte, mas também com muito gosto. Que conselho daria aos jovens que gostariam de seguir uma carreira no serviço público ou na política? Bom, eu penso que nós, na nossa vida, devemos fazer do centro da nossa atuação profissional a escolha por uma área profissional. A política pode ser um gosto e, por vezes, chama-nos, mas, por vezes, também nos deixa no banco dos suplentes. E, por isso, nós temos que ter uma vida própria que vá para lá da política. O conselho que eu daria a alguém que gosta, que é jovem, que se interessa pela política, que pensa que gostaria de ter uma atividade nesta área, é que seja muito bom numa área profissional e que, a partir daí, possa, então, enverdar por um percurso político, mas que não pense que a política é o centro, porque nem sempre a vida permite que isso seja assim e nós somos mais do que políticos, somos temporariamente políticos quando a sociedade nos dá o seu voto, quando a sociedade quer reconhecer as nossas ideias, mas nós temos que ter um valor anterior e temos que ter uma vida para além da própria política, porque a política muitas vezes é muito agressiva. E nós temos que ser mais do que aquela figura que às vezes é atacada. Se pudesse voltar ao início da sua carreira, alguma decisão que tomasse de forma diferente? Ao início da minha carreira, já lá vai tanto tempo que é difícil eu pensar como é que eu voltava ao início da minha carreira. Não sei, eu acho que no início da minha carreira profissional eu tinha mais dificuldade do que tenho hoje em dizer que não a alguns desafios. E isso fez a minha vida mais difícil do que aquilo que precisava de ser. Eu tenho alguma dificuldade em dizer que não a convites e a desafios e a coisas difíceis e às vezes isso traz mais problemas do que facilidades. Acho que se pudesse voltar atrás, algumas coisas não as tinha feito naquele momento, pelo menos. Qual considera ser o maior desafio que os jovens da nossa geração terão de enfrentar nos próximos anos? Garantir que aquilo que hoje temos não desaparece. Tudo aquilo que nós temos, a democracia, a União Europeia, a nossa qualidade de vida, nós achamos durante muitos anos, muitas décadas, que ia ser sempre em crescendo, iria ser sempre em melhoria. E a história mostra-nos, e a vida tem-nos ensinado, que não há instituições garantidas, não há valores garantidos, não há níveis de vida garantidos. E isso exige um desafio de participação de jovens, um desafio de definição sobre aquilo que querem construir e uma participação e uma responsabilidade que se calhar nós não falámos tantas vezes todos uns com os outros como é que deveríamos abordar. E esse é provavelmente o maior desafio do futuro. Garantir que aquilo que temos hoje não regride e, claro, melhorar, porque essa é a expectativa de todos. Com muita pena, a nossa última pergunta.
Que mensagem gostaria de deixar aos jovens sobre o futuro de Portugal na União Europeia? Que o futuro de Portugal na União Europeia é um futuro em que eles são os protagonistas. E o futuro de todos nós é um futuro em que nós não devemos ser apenas espectadores, passivos, não participantes. Podemos tomar parte, temos a obrigação de tomar parte, de fazer ouvir a nossa voz, os nossos pensamentos e de construir. E, diferentemente daquilo que alguns possam pensar, uma pessoa pode não mudar o mundo, mas pode mudar uma pequena coisa, e isso é muito importante. Muito obrigada. Marta Temido, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelas ideias que partilhou connosco. Foi um prazer entrevistá-la e estamos muito gratas da sua presença. Obrigada e muito boa sorte para o vosso projeto. Obrigada.